Imagine um líquido dourado, brilhante como o sol do deserto, capaz de conectar mortais aos deuses. Por milênios, os faraós do Egito Antigo buscaram esse segredo, um elixir que prometia não apenas força, mas algo muito mais precioso, a própria imortalidade. Nas paredes dos templos de Luxor, em hieróglifos desbotados pelo tempo, essa bebida era chamada de o sopro de Ra, o Deus Sol. Mas o que havia dentro dessa taça sagrada? E será que essa receita ancestral foi realmente perdida para sempre? Hoje vamos investigar um dos maiores mistérios da gastronomia antiga, o elixir dos faraós. E se eu te dissesse que arqueólogos modernos conseguiram reunir pistas suficientes para tentar recriá-lo? Prepare-se, porque essa história vai te levar das areias do Egito até os laboratórios do século XXI. E se você é como eu, apaixonado por história e pelo que nossos ancestrais comiam e bebiam, fique por aqui, porque esse é só o começo de uma jornada fascinante. Para entender o elixir dos faraós, precisamos voltar cerca de 3.000 anos antes de Cristo, quando o Egito não era apenas uma civilização, era o berço de uma cultura obcecada pela eternidade. Os egípcios acreditavam que a vida após a morte era tão real quanto a vida terrena. Eles viam os deuses em tudo, no Nilo, no sol escaldante, nas colheitas abundantes. E como você honrava os deuses? Como agradecia por uma boa safra ou uma vitória militar? Através de oferendas. Mas não qualquer oferenda. As bebidas eram especialmente sagradas. Segundo o Papiro de Ebers, um dos textos médicos e espirituais mais antigos já descobertos, os egípcios preparavam poções complexas para rituais de purificação, celebrações religiosas e banquetes reais. Essas bebidas não eram simples vinhos ou cervejas, elas eram carregadas de simbolismo. Cada ingrediente tinha um propósito divino. O mel representava a doçura da vida eterna. A cevada fermentada simbolizava o ciclo de morte e renascimento, e certas resinas aromáticas, como a mirra, purificavam a alma. Mas havia uma bebida que se destacava acima de todas, uma receita reservada exclusivamente aos faraós e sumos sacerdotes. Essa bebida, chamada de várias formas ao longo das dinastias, aparecia associada à vida eterna e força divina. Os faraós acreditavam que, ao beber essa poção em rituais, coroações, festivais solares ou antes de batalhas, absorviam parte da essência dos deuses. Não era apenas uma bebida, era um ato de comunhão cósmica. Com o passar das dinastias, a receita evoluiu. No Antigo Império, por volta de 2.600 anos antes de Cristo, as bebidas rituais eram simples, cervejas com ervas e mel. Mas com o avanço do comércio, novos ingredientes chegaram de terras distantes. Da Núbia vinham tâmaras doces, da Mesopotâmia resinas como o incenso e a mirra, do Mediterrâneo vinhos refinados. No Novo Império, o elixir atingiu sua forma mais complexa, tornando-se uma verdadeira poção divina. Inscrições da tumba de Tutancâmon descrevem uma bebida dourada feita com mel de lótus, leite de cabra, cevada maltada, suco de romã e uma resina sagrada chamada lágrimas de Ra. Seu aroma era descrito como o cheiro do próprio céu. Servida em taças de ouro sob luz de tochas, a bebida brilhava como fogo líquido. Sacerdotes entoavam hinos enquanto o faraó erguia a taça. Era magia, era política, era fé transformada em sabor e aroma. Mesmo após o fim das dinastias, a ideia do elixir da imortalidade persistiu. Gregos, romanos e alquimistas medievais herdaram essa obsessão egípcia por vencer o tempo e tocar a eternidade. Por quase 2.000 anos, a receita exata se perdeu. Templos saqueados, papiros queimados, tradições esquecidas, até que, no século XIX, arqueólogos redescobriram pistas sobre as misteriosas bebidas sagradas. Em 1924, Howard Carter, o descobridor da tumba de Tutancâmon, encontrou jarros lacrados com resíduos cristalizados. As análises da época revelaram traços de mel e fermento, mas a tecnologia era limitada. Somente no século XXI, com o avanço da arqueologia molecular, cientistas conseguiram identificar a composição, uma mistura de açúcares fermentados, ácidos graxos, resinas e alcaloides psicoativos de plantas do Nilo. O elixir, portanto, não era apenas simbólico. O mel possuía ação antibacteriana, as resinas propriedades digestivas e calmantes, e os alcaloides induziam leves visões, explicando as experiências místicas relatadas pelos faraós. De repente, o mito ganhava fundamento científico. Arqueólogos, químicos e cervejeiros começaram a tentar recriar a receita, não apenas como curiosidade, mas como um elo tangível com o passado. O elixir, porém, também estava cercado de lendas.
Ramsés II teria mandado preparar grandes quantidades antes de enfrentar os hititas. Após beber, as tropas relataram força e coragem sobre-humanas. Cleópatra, por sua vez, teria criado sua versão com pétalas de rosas do deserto e pérolas dissolvidas, acreditando que garantiam juventude eterna. Marco Antônio tentou levá-la a Roma, mas jamais conseguiu reproduzi-la. Em algumas tumbas, arqueólogos encontraram maldições gravadas em hieróglifos. Quem roubasse ou bebesse o elixir sem permissão seria condenado a uma sede eterna. Talvez superstição, ou talvez apenas uma forma de proteger o sagrado. Hoje, o elixir não está totalmente perdido. Cervejarias artesanais no Cairo e em outros países criaram versões inspiradas na antiga receita. A mais famosa, Pharaoh's Brew, combina mel egípcio, tâmaras, cevada e resina sagrada. Quem provou descreve o sabor como doce e terroso, com notas resinosas e aroma de incenso, uma experiência que mistura arqueologia e prazer. Os cientistas modernos estudam os benefícios desses ingredientes. O mel cru é antioxidante e antimicrobiano, a mirra, anti-inflamatória, e as plantas do Nilo podem ter aplicações terapêuticas. Ninguém viverá para sempre bebendo o elixir, mas os egípcios estavam certos em uma coisa: a busca pela longevidade e pela saúde sempre foi parte da alma humana. Talvez o verdadeiro poder do elixir não estivesse na química, mas no símbolo, a esperança de transcender o tempo, o desejo de permanecer vivo na memória e na história. O elixir dos faraós pode nunca ter concedido a imortalidade, mas sua história é eterna. Uma bebida criada há mais de 3.000 anos ainda nos fascina e nos faz refletir sobre o que perdemos e o que buscamos. Cada gole tomado por um faraó era um ritual de conexão com o divino. Hoje não é diferente quando brindamos e partilhamos momentos que nos fazem sentir vivos. Erguer uma taça é um ato ancestral. Um lembrete de que a vida é frágil, preciosa e breve. Talvez, em algum lugar nas areias do Egito, um antigo faraó sorria ao ver que seu elixir ainda inspira sonhos de eternidade. Se você gostou dessa jornada pelo passado, deixe seu like e inscreva-se no canal. Na próxima semana vamos desvendar outro mistério delicioso, o molho secreto que conquistou Roma e nunca foi esquecido. Até lá, que seus dias sejam longos e cheios de boas histórias. Porque, assim como os faraós sabiam, é através das histórias, e talvez de um bom brinde, que a imortalidade realmente acontece.